E aí, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje da série Grandes Partidas, analisaremos mais uma partida da nossa querida Super GM Judith Polgar. Bom, pessoal, mas nesse vídeo de hoje não é qualquer partida da Judith que vai ser analisada aqui. Vai ser uma partida de quando a Judith Polgar tinha apenas 12 anos de idade. Então, tem sempre aquele mito, né? Como um jogador tão forte jogava nessas idades iniciais. Bom, descobriremos hoje como era o nível da Judith com a tenra idade de 12 anos. Então, pessoal, essa partida aqui foi jogada por uma Olimpíada, tá? Do ano de 1988, onde a Judith Polgar jogou de brancas contra a Pavlina, uma jogadora da Bulgária que seguiu de pretas nessa partida. E então, sem mais delongas, vamos descobrir como foi essa partida tão interessante agora. Bom, pessoal, então de brancas estava jogando a Judith e de pretas a Pavlina. E o que a Judith saiu jogando? E4, claro, a Judith é uma jogadora de xadrez agressiva. Então não poderia ser diferente, né? Ela saiu jogando com E4. Aqui as pretas jogaram C5, seguiu cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. Bom, então elas estão jogando uma siciliana. A Judith escolheu aqui a linha com bispo B5, que é a variante Russolimo da siciliana, tá? É uma variante que não é tão popular contra as linhas principais da siciliana. Então a ideia da Judith talvez seja fugir um pouquinho da teoria das linhas principais dessa abertura de pretas, que é muito forte mesmo. As pretas aqui jogaram com G6, com ideias de sair com o bispo por G7, por fianqueto. A Judith aqui rocou, seguiu bispo G7 e C3. Bom, qual que é a ideia de C3? É sempre interessante tentar entender os planos, né? Então a Judith, com esse lance, ela está demonstrando que ela quer jogar aqui com D4. Então, mobilizando rápido o centro e criando um forte centro de peões. As pretas jogaram contra essa ideia, tá? E seguiram aqui com E5. Então, o E5 visa impedir o D4 por parte das brancas. Contudo, de brancas aqui está jogando a Judith Polgar. Claro, com 12 anos de idade, mas ainda com um espírito muito agressivo. Então, o E5 das pretas não impediu a Judith Polgar de jogar o D4. Embora pareça que ela vai perder um peão aqui, ela tem artifícios táticos para seguir com esse lance. Então, as pretas aqui tomaram com o peão de E, seguiu C por D4 e cavalo por D4. Bom, aparentemente parece que as brancas aqui estão perdendo um peão realmente. A Judith aqui seguiu com cavalo por D4 e C por D4. Bom, as brancas não tem como tomar esse peão agora. Porém, quando a Judith jogou aquele D4 há uns lances atrás, possivelmente ela já tinha visto esse lance que ela vai fazer agora, que é uma jogada bastante interessante, tá? E é uma jogada tática que faz com que ela recupere o peão algumas jogadas depois. Vamos ver como isso aconteceu. A Judith seguiu aqui então com E5. Bom, essa é uma jogada realmente muito interessante, porque ela está ofertando o peão de E5, e caso as pretas não tomem esse peão, futuramente as brancas podem retomar aqui o peão de D4. As pretas aqui seguiram com cavalo E7. Agora a grande questão é, por que as pretas não podem tomar aqui o peão de E5? O que aconteceria? Bom, se as pretas seguissem com bispo por E5, as brancas aqui dispõem de uma forte jogada, que é a torre E1, cravando assim o bispo. Então, se as pretas, por exemplo, tentarem defender esse bispo, por exemplo, com F6, as brancas podem seguir aqui com F4 e agora estão ganhando essa peça. Então, por isso, tomar o peão de E5 não é possível. E nessa posição, as pretas então seguiram com o cavalo E7, bloqueando assim a coluna e agora sim ameaçando tomar o peão de E5. Bom, como a Judith seguiu? Ela jogou bispo G5.
novamente jogando em cima de temas táticos. Por quê? Agora as pretas podem tomar esse peão? Será? Bom, as pretas aqui rocaram. Mas vamos tentar entender por que não pode tomar o peão de E5. Essa é a grande questão. Bom, se as pretas aqui fizessem bispo por E5, as brancas teriam mais uma vez uma continuação tática. Qual seria? Seria bispo por E7, e depois de dama por E7, observem que a dama fica na frente do rei. Isso é um tema tático novamente na coluna. Mas como aproveitar isso? Bom, as brancas aqui poderiam seguir com F4. E agora, se as pretas retirarem o bispo, tá vindo torre E1, ganhando a dama. Ou atacando a dama, né? De algum modo ganhando a qualidade. Então, realmente, as pretas ainda não podem tomar o peão de E5. Por isso, nessa posição, as pretas fizeram o roque. Bom, depois de roque, a Judite recupera o peão de D4, então observe como ela viu essas linhas lá atrás, possivelmente quando ela jogou o D4, ela já tinha visto essa posição. Isso é bem incrível mesmo. Então agora a Judite recuperou o peão. A Pavilina aqui seguiu jogando com o cavalo C6, tocando assim a dama de D4. As brancas aqui também estão tocando a dama de D8. A Judite aqui nessa posição seguiu com uma jogada bem ativa. Ela tirou a dama que estava sendo ameaçada, jogou dama H4 e tocou a dama de D8. Bom, as pretas estão com a dama ameaçada, precisam solucionar esse problema. As pretas aqui jogaram dama B6, que é uma jogada interessante porque toca o bispo de B5. As brancas também estão com ameaça aqui agora no peão de E5. E existem bastante, parece que existem, né? Bastante problemas para as brancas aqui. A Judite aqui desenvolveu uma peça, jogou cavalo C3, protegendo assim o bispo de B5. E as pretas aqui tomaram o peão de E5. Bom, então nesse momento a Judite novamente fica com o peão a menos na posição. Contudo, isso tudo estava calculado por ela, tá? E existe outra ameaça aqui agora, que é a seguinte: depois de bispo por E5, as pretas estão ameaçando o bispo por C3, tomando assim o cavalo que está defendendo o bispo de B5. As brancas precisam solucionar esse problema porque parece que existe uma ameaça de perda de material aqui nessa posição, né? Porém, a Judite aqui seguiu com uma jogada que não é uma jogada fácil de achar, tá? Porque parece que as brancas têm problemas, mas ela seguiu com uma jogada torre de A, E1. Bom, agora a gente se pergunta, tá, mas e o que acontece se seguir bispo por C3, tomando o cavalo, e depois dama por B5? As brancas aqui já estão perdendo um peão, e aparentemente vão perder uma peça. Foi isso mesmo que as pretas fizeram, tá? Elas seguiram com bispo por C3, e depois de B por C3, a Pavilina aqui tomou o bispo de B5. E agora nós vamos descobrir quais eram as ideias, quais eram os planos da Judite por trás desse sacrifício de peça. Bom, vamos dar uma breve analisada nessa posição depois de dama por B5. Quais são as ameaças das brancas aqui? As brancas têm ameaças de jogar bispo F6, dama H6 para tentar dar mate em G7. Porém, as pretas têm defesa para isso? Vamos ver como seguiu aqui. A Judite jogou dama H6. E agora, são claras as ideias das brancas, né? Ela tá querendo jogar bispo F6 para dar mate em G7. Então a Pavilina aqui jogou dama F5. Então trouxe a dama para defender a casa de F6 para impedir a jogada bispo F6. Mas a Judite aqui já tinha tudo calculado. Então se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo para tentar descobrir a jogada forçada que a Judite aplicou aqui contra a Pavilina, que ganha o jogo na hora. Podem pausar aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham achado essa jogada. Eu vou dar o lance aqui. Bom, a Judite aqui seguiu com a bombástica e devastadora jogada dama por F8. E depois dessa jogada, as pretas abandonaram na hora.
Por que essa jogada é tão forte, Rafael? Bom, porque aqui as pretas só disponibilizam da jogada rei por F8. E depois dessa jogada, as brancas podem seguir com bispo H6. E depois, bom, as pretas aqui não podem jogar rei E8, porque a torre está controlando essa coluna. E depois de rei G8, segue mates com tomates com torre E8. Bom, vamos ver uns lances antes, se as pretas disponibilizariam de uma defesa melhor. Depois de dama H6, por exemplo, se as pretas aqui jogassem com F6, qual seria o problema, né? Bom, F6 também não soluciona, tá? As ameaças das brancas, porque as brancas podem aqui seguir com bispo por F6, novamente ameaçando o mate em G7. E se as pretas tomarem esse bispo, segue por parte das brancas torre E8 de novo. Se seguir com rei F8, tem dama F8, que é mates com tomates. E no caso das pretas cobrirem de torre, também tem torre por F8 com mate. Outra opção que as pretas teriam aqui seria defender direto o mate em G7, com torre F7. Porém, as brancas ainda têm torre E8. E agora as pretas têm que cobrir, né, o cheque. E pode seguir torre por F8, com mates com tomates também. Vocês observem que o grande trunfo da posição das brancas é essa torre de E1, com ameaças de entrar na última fila. Então, quando a Judith Polgar jogou torre de A E1 alguns lances atrás, ela tinha visto todos esses temas. Com a tenra idade de 12 anos, vocês vejam a profundidade do cálculo dessa super grande mestre. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa aquele like. Se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve aí embaixo, que é bem rápido e fácil. E até os próximos vídeos, pessoal. Valeu!